Amém. Boa noite, irmãos. A paz seja com todos. Amém. Queridos, eu espero que todos realmente estejam bem, tanto os presentes quanto os que estão em casa. Nós estamos no 11º dia da nossa campanha dos 40 dias de milagre. E eu tenho certeza que você já foi abençoado. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele já falou com cada um de nós, amém? O tema que eu recebi para ministrar nesta noite é perspectivas. Perspectivas. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 50. Marcos, capítulo 10, versículo 50. Você que está na sua casa aí, pode abrir, eu vou aguardar alguns minutos. Glória a Deus. Marcos capítulo 10, versículos 50 e 51. A minha é a Nova Versão Internacional e a palavra de Deus fala assim: lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Mestre, eu quero ver. Amém. Feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer nessa noite o privilégio de ministrar a Tua palavra. Eu quero te agradecer, meu Senhor, pelos meus irmãos que estão aqui, pelos meus irmãos que estão acompanhando em casa. Eu quero te agradecer porque o Senhor coloca uma nova esperança em nossos corações nesta noite. Uma nova campanha, estamos no 11º dia. E nós sabemos que o Senhor está nos ouvindo as nossas orações. E o milagre, se não chegou, ele vai chegar. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero te pedir, mostre-nos a verdade nessa noite. Pai, que apenas a Tua palavra, Senhor, receba toda a atenção. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Queridos, podem sentar. Você que está na sua casa, eu quero te pedir que você desligue toda a sua atenção de qualquer outra coisa a não ser da palavra de Deus. Que em nome de Jesus, essa palavra possa entrar na tua casa, entrar no teu lar e transformar as nossas vidas, amém? Queridos, essa é uma história muito conhecida. Eu não tenho dúvidas que você já deve tê-la ouvido ao menos uma vez aqui na igreja. E é uma palavra muito conhecida, porque das 4 biografias de Jesus, isto é, os evangelhos, 3 deles contam a história deste cego, que é conhecido como o cego de Jericó. E cada autor vai descrever na sua perspectiva, na sua maneira de enxergar todos esses fatos. Cada visão, ela tem uma particularidade, e isso não quer dizer que há divergência. Quer dizer simplesmente que uma coisa, ela chamou mais a atenção de Mateus, e outra coisa chamou mais a atenção de Pedro, que no caso foi a fonte para Marcos escrever o Evangelho de Jesus. E isso acontece exatamente como acontece conosco, não é? Cada um tem uma forma de enxergar os fatos. Então nós vamos falar dessas perspectivas nessa noite, amém? Vamos começar por Mateus. Você que está com a sua Bíblia aberta aí, volta um pouquinho para Mateus, capítulo 20, versículo 29. Mateus, capítulo 20, versículo 29. Mateus capítulo 20, versículo 29, fala assim:
Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Amém. Só de ler essa história, nós já percebemos que Mateus nos relata que não temos apenas um cego, são 2. Só que os seus nomes não são revelados. Possivelmente Mateus não conhecia estes homens pelo nome. E eu estava pensando que uma hipótese de talvez Mateus não conhecer estes homens é porque antes de se tornar Mateus, ele era o Levi, o chefe dos cobradores de impostos. E talvez o Levi só conhecesse aqueles que tinham potencial para pagar impostos, mas que possivelmente não é a realidade desses homens. E me chama muita atenção nesse texto, segundo a perspectiva de Mateus, que no seu relato ele usa o plural. Ele diz assim: estavam sentados, ouviram falar, puseram-se a gritar. Eles disseram: tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Queremos que se abram os nossos olhos. E por fim, recuperaram a visão. Você percebe que em nenhum momento no relato existe uma distinção individual. Não existe o meu milagre. O que existe é o nosso milagre. Não existe a minha visão. O que existe é a nossa visão. Não existe ele seguiu Jesus. O que existe é eles seguiram Jesus. E é interessante que na oração do Pai Nosso, Mateus 6,9, nós oramos assim, ó: Pai nosso que estás no céu. Isso quer dizer que o Pai é nosso. O Pai não é meu. O Pai é nosso. Nós oramos: o pão nosso de cada dia. O pão não é nosso, então o milagre também é nosso. Amém? Às vezes eu peço um milagre para o Senhor que beneficie só a mim, não dando a mínima importância para o coletivo, não dando a mínima importância para o meu irmão. Eu lembro da história de um rapaz que comprou um apartamento no leilão da Caixa. E por ser um valor muito abaixo do normal, foi um baita negócio que ele fez. Para ele foi uma grande bênção. Mas o leilão da Caixa era de apartamentos que os donos iniciais não conseguiram pagá-lo. Então o antigo proprietário tinha que desocupar independente se ele tivesse família ou não, independente se ele tivesse um lugar para ir ou não. E daí o que a gente faz? A gente ora a Deus para que o mais rápido possível você tome posse da sua casa nova, sem pensar nas pessoas que moram lá.
Afinal de contas, eu comprei. É justo que o inquilino antigo saia de lá. Ou eu oro a Deus para que faça um milagre na vida daquelas pessoas e, consequentemente, o milagre transborde para a minha vida. Como que eu, como cristão, vou agir? Porque se você me disser que as pessoas precisam sair de qualquer jeito, porque você comprou, e a justiça diz que você está certo, eu simplesmente vou concordar com você. Porque aos olhos humanos, você tem razão. A justiça está do seu lado. Mas a verdade é que pela justiça, nós deveríamos pagar pelos nossos pecados. E deveríamos pagar com a nossa própria vida. Paulo explica isso em Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele diz assim, ó: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida, que temos união em Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Glória a Deus que no nosso caso o amor ele falou muito mais alto do que a justiça. Amém, queridos? Então qual que é a primeira lição que o texto de Mateus nos deixa? O milagre não deve ser o meu milagre. Ele deve ser o nosso, no coletivo, o nosso milagre. Porque de alguma forma a mudança na minha vida vai impactar a sua vida. A mudança na minha vida vai impactar a vida dos outros. O seu milagre é coletivo, pois nós torcemos pelo seu milagre. Nós ficamos felizes pelo seu milagre. Pense no milagre de forma coletiva, porque o milagre na sua vida sempre vai transbordar para a vida dos outros. Amém, queridos? Agora eu quero te convidar a analisar comigo a versão na perspectiva de Lucas. Está em Lucas capítulo 18, versículo 35. Lucas 18, 35. Lucas 18, 35. Agora nós vamos ler a história do cego na perspectiva de Lucas. Consequentemente, você vai sair daqui com ela na sua cabeça. Você vai decorar essa história. Fala assim: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido.
Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Amém? Parece que todos os elementos que constam na versão segundo Mateus também constam na versão de Lucas. Mas aqui nós percebemos que Lucas cita apenas um cego e não tem mais dois como Mateus. Perceba que ele diz: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho. Então aqui nós não temos o nome deste homem, nós não temos a sua família, nós temos apenas a informação de que era um homem cego pedindo esmolas. Agora eu vou te dar uma informação que eu tenho certeza que você nunca percebeu. Sabe qual que é o maior problema de um cego? É que ele não enxerga. Você já pensou nisso? Não, sério. Eu não sei se você vai me entender, mas o cego, ele está ouvindo o barulho da multidão. Ele está ouvindo uma movimentação toda especial. E o milagre está chegando. Mas ele não vê o milagre porque ele é cego. Mas escuta bem, não é porque você não está vendo que o milagre não está acontecendo. Você entende isso, Igor? Não é porque você não está vendo que o milagre não está acontecendo. Só que você já deveria saber disso, porque o evangelho é assim mesmo, o evangelho é diferente. Se você quiser ser o primeiro, você lê o evangelho e você vai aprender que você precisa ser o último. Se você quer ser exaltado, você lê a Bíblia e você vai perceber que você precisa ser humilhado. Se você quiser ganhar, você vai ler a Bíblia e vai aprender que primeiro você precisa perder. E se você quiser ver, você vai ler a Bíblia e vai entender que primeiro você precisa crer. O evangelho é assim, ele parece loucura. Inclusive Paulo vai dizer em 1 Coríntios 1,18: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Amém? Então, se você está em Cristo e não está vendo o milagre, fique tranquilo, porque é assim mesmo. É simplesmente a indicação de que o movimento já está acontecendo. Fabiano, mas eu ouço o barulho do movimento, mas eu não enxergo nada. Quero te dizer nessa noite que se você não vê o milagre na sua frente, é que o milagre ele não vai vir da sua frente ou de trás. O milagre ele vem do céu. Amém? Então a primeira lição foi: seu milagre é coletivo, porque nós torcemos pelo seu milagre. E a segunda lição é que mesmo que você esteja cego e não enxergue o milagre, há uma movimentação no mundo espiritual em seu favor. Amém, queridos? Glória a Deus. Finalmente nós chegamos na versão de Marcos. Vamos acompanhar Marcos capítulo 10, versículo 46. Abra aí a sua Bíblia. Se você não costuma ler a Bíblia, hoje você já vai sair vitorioso. Marcos capítulo 10, versículo 46. Essa foi a versão que nós iniciamos. O texto diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego,
estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém. Mais um relato, 99% igual, né? Eu poderia desenvolver um sermão sobre esse texto e encaixar em qualquer uma dessas perspectivas. Encaixar na de Mateus, na de Lucas ou na de Marcos, que daria certo, porque as histórias são muito parecidas. Só que nessa versão de Marcos, nós temos um elemento fundamental. Nas últimas duas não consta, só que Marcos, ele registra o nome do cego e o nome da sua família. Acredito que foi possível fazer esse registro porque a principal fonte de Marcos para escrever o Evangelho de Jesus foi Pedro, o Simão Pedro, que era pescador. E como Pedro devia ser muito conhecido, possivelmente ele conhecia muitas pessoas. Essa hipótese pode explicar o fato de Marcos ter registrado o nome daquele cego. O nome do cego é Bartimeu. E o prefixo bar, antes do nome, quer dizer que ele é filho. Então ele é filho de alguém chamado Timeu. É a mesma coisa que Bartolomeu, Bar-Jonas, que quer dizer filho de Jonas, e até mesmo uma figura muito emblemática em nosso meio, um homem chamado Barrabás, que todos nós conhecemos muito bem. Barrabás é aquele homem, um agitador, que queria fazer uma revolução no tempo de Jesus, e ele foi preso e seria crucificado pelo Império Romano. Só que o povo preferiu libertar Barrabás ao invés de libertar o Senhor Jesus. E sabe o que é mais interessante? Jesus era o filho unigênito de Deus. E Barrabás significa filho do Pai. Então, éramos para nós morrermos no lugar do Senhor Jesus, porque o pecado era nosso, o pecado não era dele. Mas Barrabás, nos representando, recebeu a liberdade. Em outras palavras, Deus preferiu o Filho do Pai do que o Filho unigênito. Então, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você esteja precisando do milagre, como é que você recebe a notícia de que você é filho? Olha o que João diz em 1 João capítulo 3, versículo 1. Ele diz assim, ó: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos. Ei, querido, você é filho de Deus. Eu não sei qual é a sua ciência disso, eu não sei o que você está passando, mas eu vou dizer uma coisa que vai alegrar o teu coração: você é filho de Deus. Mas Fabiano, é muito fácil falar. Mas se eu sou filho, por que é que eu passo tanta dificuldade?
O autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 7, ele diz assim, ó: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então, se nós passamos por dificuldades, essa é a simples indicação de que nós somos filhos. Amém, queridos? Agora, o cego que o Marcos cita, ele é filho de quem? Ele é filho de Timeu. E sabe qual que é o significado de Timeu? Honrado. Então Bartimeu até pode se sentir humilhado por ser um cego à beira da estrada pedindo esmolas, mas o seu pai é honrado e ele leva em seu nome o nome do próprio pai. Então deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um RG, eu acho que vocês também devem ter, né? E é o documento de identidade, meu RG. E lá tem um campo que se chama filiação. E o que está escrito lá? O nome do meu pai, porque eu tenho um pai. E o nome da minha mãe, porque eu tenho uma mãe. E esta é a minha identidade. Então, no caso de Bartimeu, devido à sua situação, a situação de Bartimeu tinha uma identidade de cego. E o seu nome está registrado em Marcos justamente para lembrar que a sua doença não é você. O seu problema não é você. A sua dificuldade não é você. A sua miséria não é você. Ele é filho e o seu pai tem honra. Eu aprendi essa semana que Deus sempre vai usar a sua identidade de filho para mudar a sua situação. Mas só que o diabo, ele sempre vai usar a sua situação para que você duvide da sua identidade. Eu quero te dizer nessa noite que independente da sua situação, você leva consigo o nome do seu pai. Então a primeira lição que nós aprendemos nessa noite é que o milagre, ele é coletivo, porque eu torço pelo milagre do Jackson, eu torço pelo milagre da Fábio, eu torço pelo milagre do Júnior. A segunda lição que nós aprendemos é que mesmo que você não esteja enxergando o milagre, há uma movimentação no céu, uma movimentação espiritual para que o milagre aconteça na sua vida. E finalmente a terceira lição é que você não é um cego humilhado, você tem uma identidade de filho. Glória a Deus. Estou terminando, queridos. Eu já estou na conclusão da mensagem. E nós vimos a perspectiva de Marcos, a perspectiva de Mateus e a perspectiva de Lucas. E a visão de cada um deles em relação à história de Bartimeu. Mas a pergunta que fica é: qual seria a perspectiva de Bartimeu? Porque é muito fácil as pessoas olharem a sua vida. Mas como é a sua perspectiva de vida? Como é a perspectiva da sua vida? Como que Bartimeu poderia descrever o que lhe aconteceu? Realmente é impossível sabermos, porque não existe qualquer registro que Bartimeu tenha escrito, que ele tenha feito a respeito do que ele sentiu. Mas nós podemos imaginar, né? Nós podemos conjecturar como que foi essa experiência de Bartimeu. Então, assim, existem 3 versões dessa história.
com pequenas diferenças entre elas. Mas a pergunta é, dentre essas três, quais são os dados que se repetem? Porque você lendo as três, você percebe que algumas coisas são exatamente iguais. Existe um termo na matemática que se chama intersecção. Você já deve ter visto isso na escola. E intersecção quer dizer o seguinte: imagine que eu tenho 3 listas com nomes de crianças. Quando eu olho para essas 3 listas, quais são os nomes que são iguais nas 3? Qual que é a intersecção entre essas 3 listas? Então, quando eu olho para a história do Bartimeu, qual que é a intersecção entre elas? Quais são os dados em comum nessas 3 histórias? Talvez os dados em comum, aquilo que se repete nas 3, pudesse ser a perspectiva de Bartimeu. Vamos ver como é que fica? Eu acho que na perspectiva de Bartimeu, ficaria mais ou menos assim. Eu quero que você imagine o Bartimeu dando o testemunho dele, amém? Talvez ele falasse o seguinte: naquele dia, como em qualquer outro, eu, Bartimeu, um homem cego, eu estava sozinho à beira do caminho. Mas diferente do habitual, eu comecei a ouvir um barulho diferente. Parecia uma multidão que andava de um jeito todo especial. Quando eu percebi toda aquela movimentação, eu comecei a perguntar: o que é que está acontecendo? Que barulho é esse? Foi quando alguém me disse que Jesus estava passando. O meu coração se encheu de esperança, porque eu sabia que o meu milagre estava chegando. Imediatamente eu quebrei o protocolo e me pus a gritar com toda a força que tinha: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquelas pessoas que me acompanhavam, elas começaram a me censurar, me mandando ficar quieto. Mas à medida que eles me repreendiam, mais eu gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas em um determinado momento, vocês não vão acreditar o que aconteceu. Jesus de Nazaré, ele parou para me ouvir. E ele me perguntou: o que você quer que eu faça? Eu achei interessante essa pergunta, porque era muito óbvio que eu, sendo cego, o que eu mais queria era ver. Mas eu tenho para mim que Jesus queria ouvir da minha boca, ele queria ver a minha fé. Então eu lhe disse: Senhor, eu quero ver, é tudo que eu mais quero, Senhor, eu quero voltar a enxergar. Jesus teve compaixão de mim, e imediatamente eu recuperei a minha visão. O meu milagre chegou, o meu milagre chegou, o meu milagre chegou. E a todos vocês que nos ouvem, e a todos vocês que nos assistem, o nosso milagre vai chegar. E ele vai chegar porque o seu milagre é o nosso milagre. Nós estamos torcendo pelo seu milagre. E mesmo que você não consiga ver, você precisa crer que ele fará, porque você é filho. Assuma a sua identidade de filho. Amém, querido? Aplauda aí o Senhor. Aplauda porque ele merece, porque ele é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Você que está na sua casa, eu quero orar por você nessa noite. Nós vamos ouvir um louvor e na sequência nós já vamos encerrar.